Algo grave está acontecendo em Brasília. Uma crise silenciosa está prestes a explodir no centro do poder. O Supremo Tribunal Federal, instância máxima da justiça brasileira, comprou uma briga que pode se transformar em um erro histórico. E o mais assustador, o inimigo agora não é um grupo desorganizado, uma minoria radical ou um protesto popular. Dessa vez, eles mexeram com quem realmente manda no Brasil. E isso pode custar caro, muito caro. Fica comigo até o final, porque nos próximos minutos você vai entender por que essa guerra não declarada pode ser a mais perigosa que o STF já enfrentou. E, principalmente, quem é essa força oculta que pode mudar tudo? Tudo começou com uma decisão da primeira turma do STF. 5 ministros decidiram, de forma silenciosa, anular uma decisão soberana da Câmara dos Deputados. A Câmara havia aprovado com maioria expressiva, 315 votos, a suspensão de um processo contra o deputado Alexandre Ramagem, aliado direto de Jair Bolsonaro. O que parecia um simples movimento jurídico se revelou um gesto de confronto aberto. O Supremo ignorou a soberania do Legislativo e, sem debate, sem plenário, sem transparência, pisou na cabeça de uma decisão tomada por representantes eleitos pelo povo. Esse gesto foi interpretado como o estopim, uma declaração de guerra institucional. Mas o STF pode ter cometido um erro de cálculo, um erro que pode lhe custar caro. Já os ministros do STF entendem pela suspensão somente de 2 crimes: dano qualificado pela violência ou grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo à vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Nesse caso, ambos os crimes ficariam suspensos até o fim do mandato de Ramagem. Impedir a posse de Lula em 2023. Na sexta, a primeira turma do STF já havia formado maioria para manter a ação contra Ramagem. Neste sábado, a ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia seguiu o entendimento de que somente 2 crimes devem ter o andamento suspenso por terem ocorrido após a diplomação de Ramagem como deputado federal. Já os crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado devem seguir o trâmite regular por terem sido praticados, em tese, antes dele ser diplomado. A Procuradoria-Geral da República acusa Ramagem de 5 crimes. A reação veio rápida. O PL, partido de Bolsonaro, começou a pressionar publicamente o presidente da Câmara, Hugo Motta, a recorrer da decisão. Mas até aí, tudo parecia mais do mesmo. O que mudou foi o que veio depois. Um novo nome entrou na briga. Uma força que não costuma aparecer, mas quando aparece, muda o rumo dos acontecimentos. Um bloco que é temido nos bastidores de Brasília. O Centrão. O Centrão, historicamente conhecido por seu pragmatismo, por seus acordos nos bastidores e pelo controle que exerce sobre o Congresso Nacional, se sentiu afrontado, ferido, humilhado. A decisão do STF não apenas anulou uma votação massiva da Câmara, mas simbolicamente passou por cima do coração do poder político do Brasil. Líderes de partidos aliados, que normalmente evitam confronto direto com o judiciário, começaram a se manifestar. Pela primeira vez em anos, o Centrão admite abertamente que pode pressionar o presidente da Câmara a enfrentar o STF. E aí tudo muda. Porque se o Centrão decide comprar essa briga, o Supremo não está mais lidando com um partido isolado ou uma base bolsonarista. Está lidando com uma força que tem maioria, articulação e acesso direto aos bastidores do poder. Está lidando com um inimigo que conhece todos os atalhos, que sabe onde estão os pontos fracos e, principalmente, que pode retaliar com poder. Denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, que se transformou em uma ação penal que tem 34 corréus, inclusive um ex-presidente da República. Então, esse ato da Câmara dos Deputados, ele não pode alcançar de modo algum os outros corréus que não são deputados federais. Ainda no plenário, deputados contrários à suspensão do processo criticaram o presidente da Câmara. Para entender o tamanho da gravidade, imagine o seguinte: se Hugo Motta decidir acatar a pressão e levar o caso ao plenário do STF, os 11 ministros terão que votar publicamente em
transmissão ao vivo se vão ou não atropelar uma decisão, tomada por 315 deputados. Isso muda tudo. Uma coisa é a primeira turma decidir em plenário virtual, escondida dos olhos do povo. Outra é submeter todos os ministros ao julgamento da opinião pública, com riscos reais de divergências, votos contrários e exposição de contradições. E o STF sabe disso. A vitrine é perigosa. E é por isso que essa estratégia é tão potente. Ela devolve o foco para onde deveria estar. O debate público, a responsabilidade coletiva e não o ativismo isolado de grupos dentro do judiciário. Mas a pergunta é, Hugo Motta vai ter coragem? Vai peitar o Supremo ou vai abaixar a cabeça como tantos outros? A Federação Pessoal Rede vota não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à obstrução ao processo judicial, à criminalização da nossa própria atuação. O que o STF talvez não esperasse é que essa crise colocaria em cena um nome que até então vinha agindo nas sombras. Um nome que não aparece com holofotes, mas que tem conexões profundas dentro do Congresso, nas estruturas de Estado e, principalmente, dentro do próprio STF. O nome é Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, homem de confiança de Bolsonaro, articulador de bastidores e peça-chave de um grupo que vem costurando silenciosamente alianças com deputados, senadores e lideranças partidárias. Ramagem pode ser o elo entre a base bolsonarista e o centrão. O catalisador que transforma insatisfação em reação. Ele não atua sozinho. A estratégia envolve o PL, mas também nomes influentes que já perceberam que o STF, ao ir longe demais, abriu uma janela de oportunidade para reposicionar o legislativo como poder de fato. Segundo o Globo, ministros da Suprema Corte, ouvidos pelo jornal, afirmaram que, conforme a Constituição, o benefício dado pela Câmara só valerá para Alexandre Ramagem e apenas para crimes cometidos depois da diplomação como deputado. Que só vale para os crimes cometidos depois da diplomação, depois de janeiro, que seriam os crimes de dano e depredação de patrimônio público. Os demais supostos crimes que teriam sido cometidos pelo deputado não seriam impactados por essa decisão da Câmara. Essa tá uma queda de braço, acho que nunca aconteceu antes no Brasil, uma situação como essa, Piotr, e como é que vai se resolver tudo isso? Vamos pelo lado principal e talvez o mais positivo de tudo isso. O Congresso começou a reagir. Diferentemente do que alguns analistas disseram, eu fui ler algumas coisas sobre isso hoje, que o Congresso estaria se apequenando ao enfrentar o Supremo, porque ele não está afrontando, ele está enfrentando o Supremo. E dizendo o óbvio, que é o que está escrito na Constituição, já que o Supremo está recorrendo à Constituição, na Constituição o Legislativo legisla, o Judiciário não legisla. E se esse é o entendimento do Legislativo, é o entendimento que tem que prevalecer. E convenhamos, vai se fazer o quê? Teratologia jurídica de novo? Vale só para aqui e para ali. Esse é o mesmo Supremo que foi lá e pegou a tese do CEP para libertar o Lula. Mas Dio santo, onde é que tinha lógica naquilo? Porque foi julgado na Justiça Federal de Curitiba. A Justiça Federal é a Justiça Federal em qualquer lugar. E outra, aquelas provas estavam lá, eram relacionadas aos casos. Eu me lembro de um dos casos que apareceu aqui em São Paulo, ainda no começo daquele processo contra o Lula, houve uma determinação que aquilo fosse remetido a Curitiba, que não deveria ficar em São Paulo, porque lá estava concentrado. O Supremo que libertou o Lula com base na tese do CEP, e que, na verdade, está acabando agora com a Lava Jato, agora está se atendo a preciosismo, a filigrana jurídica. Não, convenhamos, uma vez que você susta o processo contra um, susta-se o processo inteiro, mas isso é lógica. A promessa era clara, revelar quem o STF desafiou. E a resposta está diante de você. O Supremo, ao atacar Ramagem e ignorar a decisão da Câmara, acabou despertando um adversário que não atua sozinho. Um adversário que se alimenta do silêncio, mas que agora foi provocado demais. O STF mexeu com o poder errado. E esse poder, quando se articula, é capaz de alterar o funcionamento da República. A guerra está apenas começando. E dessa vez, o desfecho é incerto. Mas uma coisa é certa. Quando a justiça afronta a política, o povo observa. E quem perde o povo, perde tudo.